Olá Brasil, seja bem-vindo e vamos falar de um assunto muito interessante, que é voltar ao princípio da ordem em que todos nós acreditamos que temos. Se acreditarmos que temos o princípio da ordem, então o que está acontecendo conosco é um fracasso muito grande por parte de todos nós que acreditamos no princípio da ordem. Nós vivemos uma situação muito complicada nessa pantomima em que nós todos estamos, e se não tivermos um olhar diferente, sairmos dessa confusão, vamos viver nessa contumélio bastante tempo. Porque essa é a realidade. Nós estamos vivendo essa contumélio e nós não vamos sair disso porque nós não temos uma unidade. Eu tenho repetido isso várias vezes, tenho falado isso constantemente, não só aqui, mas no programa de Olho na Cidade. Nós temos que observar que nem a direita que se chama direita no Brasil, temos um acordo. Quanto mais podemos esperar resultado de uma situação dessa. Não há como termos uma situação dessa. Amalgamente estamos atolados com as desordens. Nós estamos amalgamados com a desordem, com aquilo que não existe, com aquilo que nós não entendemos. Recentemente nós ouvimos e vimos aí na TV alguns programas exibindo a reunião do Partido Liberal, onde nós encontramos diversas pessoas, diversos governadores, o mesmo partido, mas de ideias diferentes, comportamentos diferentes e não dando-se a um entendimento. É essa a minha questão, é esse meu ponto de vista, é isso que eu vou justamente, eu vou contra e entro nesse contraditório da ordem, do princípio da ordem, entro no contraditório, entro com o contraditório justamente no princípio do poder, nesse desagregamento, nessa criação de poder, ao qual nós estamos vendo, e nós brasileiros, a maioria, tem acreditado que tem o poder. Põe isso na sua cabeça, você não tem poder. Observe as pessoas em que você tem confiado. No momento em que criamos uma polaridade política, onde mesmo de um lado não encontramos nenhum resultado, é porque o lado que, de fato, as pessoas estavam dispostas a lutar para sobreviver, já não mais existe. O que passou, passou. Agora, nós estamos nessa situação, repito, nessa contumélia, e nós estamos vivendo assim e vamos continuar vivendo assim enquanto não tivermos um juízo de unidade. Pode ser quem quer que seja, pode falar quem você queira citar, pode dizer o que você queira dizer. Se você não tiver uma unidade, você não vence. Se você não tiver um foco, se você não tiver um apurado de ideias, e esse apurado de ideias você possa fazer com que você possa predominar sobre as questões ou situações que venham surgir, você vai perder. Você pode dizer 1000 vezes, eu sou de Jesus, eu sou de Cristo, você vai perder, porque você não tem unidade. Isso é uma lógica. O que as pessoas estão esperando é algum bater dos ventos, uma onda maior. Não vai acontecer isso, meu filho. A coisa é com você. A coisa tem que ser você. A coisa tem que ser você mais um para poder pôr em prática aquilo que temos que pôr em prática para fazermos frente a esse novo sistema. Você tem que criar um sistema, as pessoas têm que criar um sistema. Você tem que penetrar nisso. Enquanto estivermos nessa redoma, essa redoma de ideias em que somos todos nós brasileiros, amamos a nossa pátria, falamos sobre patriotismo, se a maioria das pessoas não luta pelo ideal e que esse ideal seja em prol da pátria e não em prol daquelas pessoas ou de quem luta. Não tem mérito, não tem louro para aquele que se diz que é patriota. E nós não estamos vendo isso no Brasil. Isso foi despertado. Por que foi despertado? Porque alguém teve interesse, encontrou um ponto fraco, um ponto frágil nessa estrutura em que nós podemos até chamarmos de estrutura de
ou encontraram uma trinca. E eles se aproveitaram dessa situação. Nós, brasileiros, ou algumas pessoas que nesse momento se encontram envolvidas nessa polaridade e que tomou um lado e esse lado não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, e mesmo assim tem que citar algumas coisas que é para poder manter unido um grupo. E quando eu falo unido, não é unido de ideias, mas unido porque todos nós estamos vivendo sob uma individualidade. Essa individualidade não nos permite sequer respeitarmos o ponto em que nós vamos viver para pôr em prática o ponto que vamos viver e esse pôr em prática para que venhamos vencer. Não tem outra alternativa. Não tem para onde você correr, não tem para onde você sair. Ou você toma uma posição essa que agora é muito mais difícil, porque entre aspas, a direita estava no poder e agora não está mais. E eu vejo que há muitas falhas. E a maioria das pessoas, a maioria das pessoas acreditam, falam de Cristo, falam de Deus, recitam algumas palavras, sem completo entendimento do que está dizendo, e isso abala, inflama um pouquinho o individualismo de cada uma dessas pessoas que se encontra hoje, dizendo que é brasileiro e que é da direita. Então, eu aposto que a maioria deveria pensar mais um pouquinho e poder sentar e dizer assim, o que é que nós vamos fazer para salvar o Brasil? O que é que nós vamos fazer? Nós estamos vendo uma deficiência, a síndrome da psicopatia atuando em todos os sentidos. Em todos os sentidos, em todas as classes. Nós não conseguimos romper o véu. E a maioria das pessoas acredita que já foi rompido o véu. Meu amigo, se você não vencer este mundo, se você não se posicionar como um em milhares, ou milhares como um, não há como sair disso. Nós temos N exemplos. Tudo que está acontecendo no Brasil já aconteceu na França. Se nós viermos aqui, por exemplo, puxar da história, nós vamos encontrar um certo capitão do Estado-Maior do Exército Francês do ano de 1894, que é o caso do capitão Alfred Dreyfus, se não me engano, Dreyfus. Essa pessoa era um dos defensores da democracia na República Francesa, ou a Segunda República. Então, essa pessoa ele foi condenada e preso. E foi deportado para a Ilha do Diabo, onde permaneceu preso muito tempo. Depois descobriu que tudo que foi levantado por ele era mentira. Então, o que nós estamos assistindo hoje no Brasil é justamente a implantação da mentira, a destruição da ordem, destruição do pilar do que é justo. E nós estamos deixando isso passar, estamos deixando isso acontecer, porque os resultados que nós estamos vivendo hoje é justamente os resultados de tudo que não presta. Tudo que não presta vem justamente da Revolução Francesa. E nós estamos vendo isso acontecer. A corrupção nasceu justamente nessa ruptura de 1788. Então, se olharmos à nossa volta, nós estamos voltados de gente covarde, corruptas, e a corrupção, ela emana, né? Emana e permanece, porque corrupção, ela te liga ao crime. Ela te liga, ela faz você amalgamar com o crime. Você não consegue sair disso. E é o que nós pretendemos fugir, é o que nós queremos fugir, mas é para onde mais nos arrasta, porque nós não temos uma unificação, nós não temos uma unidade. E olhe que a maioria das pessoas que estão aí falando sobre unidade são pessoas que dizem que são cristãos. E até agora não entenderam que para vencer é preciso ser um, é preciso criar um sistema, é preciso bolar um sistema de modificação da educação, unificar a segurança, buscando os meios para que a segurança de fato ela venha a ser empregada
em prol de ser o arrimo caso possa falhar o outro sistema que já está corrompido, já está dominado sobre uma casta da lógica que nós, pessoas são descendentes. Isso acontece no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, somos descendentes de fulano de tal, dependente da família tal, do império tal. E, na verdade, duas formas podem fazer com que você fique de fora. Uma é você se sentir nessas condições de casta. Nós não podemos nos envolver. Outra é isolar completamente, envolvendo na lama da corrupção. Então você escolhe qual lado que você tem que ir. Só existe o sim e só existe o não. Nós não temos uma terceira posição que possa te colocar com bons olhos para ver acontecer e simplesmente você não participar. Você tem que participar. Você tem que se envolver. Você tem que ser um. E somente sendo um é que vamos encontrar a resposta para toda essa anarquia que está acontecendo no Brasil e de vez por todas sairmos dessa digamos, dessa pantomima, sair dessa contumélia, sair desagarrar de vez desse amalgamado do crime que nós estamos vivendo. Todos nós somos passivos porque nós não queremos enxergar e nem queremos dizer ou falar o que está ocorrendo, porque acha que isso não é prioritário para que venhamos viver. Pois é, meu caro, pois é prioritário. É muito prioritário que você participe e que você seja um para que você possa sair dessa situação difícil que nós estamos vivendo. Quer viver um novo Brasil? Então, passe a raciocinar, não da forma individual, mas da forma coletiva, buscando pessoas inteligentes, pessoas cultas que possam dar rumo a esse Brasil que nós queremos. Um abraço a todos e até mais.